Então agora a gente já falou sobre as 5 personalidades líquidas, né, dessa série. Nós relacionamos o Todd com o inventor, o Sr. Peanut Butter com o motivador, a Princesa Carolyn com o workaholic, a Diane com a sábia e o BoJack Horseman com o perdido. Criando essa relação, a gente já consegue entender um pouco melhor a personalidade de cada um deles, né, de cada personagem. Agora a gente precisa então entender como que a gente faz esse vínculo, né, dessa personalidade, dessas características, dessas informações que a gente discutiu nos vídeos anteriores com a nossa personalidade, né? Então como que eu entendo, como aquilo me afeta, né? Como eu me identifico com aquilo, né? O que eu represento, né? Qual característica que é similar ao que eu vivo, ao que eu tenho, né? Então a gente separou aqui, dentro de cada personalidade líquida, 3 perguntas e 3 características, né, 3 informações, e você vai definir essa informação em um nível de 1 a 10. Você vai colocar lá 1 se você se identifica muito pouco com aquilo, quase nada, e 10 se você se identifica muito com aquilo. Não, aquilo está muito relacionado ao que eu vivo, muito relacionado àquela pessoa que eu sou. Então, dentro da primeira personalidade, né, dentro do O Inventor, do Todd, nós temos a primeira opção então aqui. Ideias novas sem realização. Você tem muitas ideias e não consegue realizá-las. Né? Quantas ideias você tem que você não consegue colocar para frente ou que você coloca e desiste, né? Você se identifica muito com isso ou se identifica pouco com isso, né? A segunda característica é a dificuldade de lidar com responsabilidades. Né? De 1 a 10, quanto você se identifica com isso? Né? E a terceira característica é a criatividade com pouco foco. Né? Então você tem uma visão diferente das coisas, mas não consegue, se distrai fácil quando começa a executá-las, né? Se identifica muito com isso ou você se identifica pouco com isso, né? Coloca aí de 1 a 10 para que você possa construir assim o seu traço de personalidade, né? Na sequência a gente vai para a segunda personalidade, que é a do Sr. Peanut Butter, né? O motivador. Então vamos às 3 perguntas também, às 3 afirmações, para que você diga o quanto você se identifica, entendeu? A sua energia, ela contagia o ambiente, né? Quando você chega, o clima muda, as pessoas mudam. Quanto você se identifica com isso, né? Você precisa provar que está feliz sempre, né? Você não pode deixar que as pessoas percebam que você não está bem naquele dia, né? Quanto que você se identifica com isso, de 1 a 10? E a terceira pergunta dessa segunda personalidade é que você se contenta, se conforma com um pouco, né? Você sabe que aquilo está errado, mas você aceita mesmo assim, você releva, você se contenta. Tá tudo bem, uma hora vai mudar, eu tenho que aceitar isso, é o que eu tenho para agora, né? Quanto que você é assim, de 1 a 10? Quanto que você se identifica com essa frase? A gente vai agora para a terceira personalidade, né, que é o workaholic da Princesa Carolyn. Então a primeira afirmação é: você trabalha muito mais do que as outras pessoas. Você trabalha demais e tem uma necessidade de fazer isso, né? Você quer trabalhar mais. Não é só porque o seu emprego pede. Você quer fazer aquilo. Você se sente melhor trabalhando mais do que os outros. Você se sente pior ao trabalhar menos do que os outros, né? Então de 1 a 10, o quanto você se identifica com isso? A segunda, tem poucos momentos de lazer, né? Você não tem uma vida social muito ativa. Não porque você necessariamente tem que ter amigos, mas você não sai de casa, você não vive o lazer, né? Você só vive o seu trabalho. O quanto que você se identifica com isso, de 1 a 10 também, né? 1, muito pouco, 10, muito demais. E a última afirmação é: quer resolver tudo sozinho. Você precisa resolver sozinho as coisas. Você não pode contar com a ajuda de outras pessoas. Você não pode mostrar para as pessoas que você precisa de ajuda, né? De 1 a 10, com o quanto você se identifica com essa situação também. A gente vai agora para a quarta personalidade, que é a sábia, da Diane. Então, quanto que você se sente mais inteligente do que os outros, né? Você se identifica com isso? As pessoas, elas são menos inteligentes que você, ou você se sente mais inteligente do que os outros nas suas escolhas, naquilo que você enxerga? De 1 a 10 também. Na sequência, você pensa demais nas coisas e por isso você sofre mais. Você acha que você se identifica com isso? Será que você pensa muito? Será que você não pensa tanto, não sofre por pensar demais? Quanto você se identifica com isso, né? E por último, você se frustra pelas atitudes das outras pessoas, né? Então você para pensar em como alguém agiu e você pensa: nossa, é tão óbvio que ela devia ter feito isso, e daí você fica frustrado, né? Você tinha uma expectativa de que aquela pessoa fosse, entre aspas, mais inteligente para resolver aquilo, né? Para tomar uma atitude correta, né? O quanto você se identifica com essa frase também. Coloca aí de 1 a 10 para você ir se entendendo, tá bom? E agora a gente vai para a última personalidade, então, personalidade líquida, que é a do BoJack Horseman, o perdido, né? Então as 3 frases são: você perdeu o propósito após conquistar algo, né? Você teve uma conquista, você teve um objetivo alcançado e a partir de então você não tem o senso de propósito mais. Você não consegue criar alguma necessidade, né? Construir um desejo,
algo que você queira realizar, algo que você queira fazer. Quanto que você se identifica com essa frase, com essa situação, né? Segunda, você sente medo de ser invisível socialmente. Então, você precisa que as pessoas vejam você. Você precisa que as pessoas te notem quando você está ali, quando você passa por algum local. Você precisa ser notado, né? Você posta muitas fotos, você precisa do like, você precisa do reconhecimento, né? O quanto você se identifica com isso. Não se preocupa, você tem que ser sincero. Então não acho que é ruim você dizer de 10 ou 1, você não acha que é ruim, você precisa ser sincero, isso é pra você. Ninguém vai ter acesso a esse teste, se você quiser compartilhar aqui tudo bem, mas ninguém vai ter acesso, então faz isso com sinceridade, tá bom? Não tenha medo de avaliar quem você é, de ter uma análise crítica sobre quem você é, não tenha medo. E por último então, em momentos frequentes de solidão, você sente um vazio existencial. Você se sente vazio, você sente que alguma coisa dentro de você não está completa. De 1 a 10, o quanto você se identifica com essa situação. Então nós tivemos as 5 personalidades líquidas, né, que nós já conversamos: o inventor, o motivador, a workaholic, a sábia e o perdido. E nós tivemos aqui 15 questões, 15 afirmações, 15 situações, cada 3 delas relacionadas com uma das personalidades líquidas. E você atribuiu ali uma nota de 1 a 10 em cada uma das questões, em cada uma das situações, sobre o quanto você se identifica com ela, certo? 1 eu me identifico muito pouco, 10 eu me identifico bastante com aquilo. 1, não, eu raramente me sinto assim, eu raramente tenho esse tipo de atitude, tenho esse tipo de ação. Com 10, não, eu sempre tenho esse tipo de ação, eu realmente sou assim, isso me define muito bem. Você fez esse exercício, você fez essa análise sobre você mesmo. E agora, com esse resultado, você vai somar, né, obviamente, o resultado de cada 3 perguntas. Então, as 3 perguntas relacionadas à primeira personalidade, você soma os números delas e aí você vai ter o teu valor daquela personalidade. Então, vamos colocar que você respondeu que você tem uma nova ideia sem realização. 8, você tem uma dificuldade de lidar com responsabilidades. 10, e você tem criatividade, mas tem pouco foco. 5, então 8 com 10, 18, com 5, 23. Então, 23 é a sua pontuação, é o seu nível da primeira personalidade, né, do inventor. Então isso define o quanto você se identifica com a personalidade líquida do inventor, né, a personalidade que é relacionada ao Todd. Você vai fazer isso com todos os 5 níveis, vai somar, e aí você vai encontrar a sua ordem de personalidade líquida. O mais importante para você são as 2 primeiras, aquela que tem o maior valor e a segunda com o maior valor. Essas personalidades líquidas são as que você mais se relaciona, são as que mais impactam a sua vida, e é com elas que você precisa lidar. E muito provavelmente, a mescla dessas 2 personalidades líquidas, a mescla dessas 2 personalidades, a mescla dessas 2 características, dessas 2 informações, ela constrói um arquétipo, que é o que a gente vai conversar no próximo vídeo. E é esse arquétipo que você precisa relacionar com você, que você precisa identificar em você, para que você possa tomar atitudes melhores, para que você possa construir então um plano de ação dentro daquilo que acontece com você, dentro da forma como você age com o mundo, da forma como você reage, né, ao mundo, aos estímulos que ele te traz, para você entender então a sua personalidade, né, as personalidades líquidas que te afetam e como que você pode lidar melhor com esse arquétipo. Então defina o resultado de cada uma das personalidades, encontre a primeira e a segunda para você saber com quais delas, com quais personagens, com quais personalidades líquidas você se identifica mais. E assim você vai ter já um bom entendimento sobre você.